Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta quinta-feira, muita gente ficou me cobrando um posicionamento sobre a greve dos caminhoneiros que o presidente pediu para ser desarticulada e sobre a bendita nota pública escrita por Michel Temer que colocou panos quentes no conflito com a Suprema Corte. E eu não gosto de proferir opiniões ou fazer análises sem antes apurar todos os fatos, buscar informações de diversas fontes e refletir bastante, pois do contrário, a chance de falar besteira é muito grande. Por isso que ontem preferi ficar quieto. Mas no vídeo de hoje vamos analisar a conjuntura dos acontecimentos que levaram o presidente a fazer esse acordo e o que podemos esperar a partir dele, para só assim chegarmos à conclusão se Bolsonaro realmente recuou ou se ele avançou, se perdeu ou se ganhou essa batalha, e se as manifestações do dia 7 vão trazer na prática algum benefício para as nossas vidas ou não. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Primeira coisa que precisamos levar em conta é que o combustível da frustração é a expectativa descomedida. Nutrir grandes expectativas não é uma qualidade, também não chega a ser um defeito, mas é um sentimento desnecessário, que não leva nada a lugar algum. Por isso, na minha vida, evito ao máximo nutrir expectativas. Dessa forma, quando o resultado daquilo que eu estava esperando aparecer, se for negativo, não me abalará. E se for positivo, me surpreenderá. E nada se compara ao deleite de uma conquista que não era esperada. Uma das máximas do conservadorismo é justamente o ceticismo político. E o ceticismo não tem espaço para grandes expectativas. Isso porque na política nunca nada vai sair conforme o planejado. Se planeja o máximo e se fizer tudo certinho, talvez se alcance o mínimo. Todos aqueles que ficaram decepcionados, revoltados ou que se sentiram traídos pelo presidente nesta quinta, nutriam expectativas ilusórias. Superestimaram Bolsonaro além da conta. Acreditaram mesmo que ele é um mito dotado de poderes praticamente sobrenaturais, quando é apenas um homem limitado, atuando em meio a um sistema que o limita ainda mais. Talvez essas pessoas esperavam um acontecimento bombástico, que mudaria aí de um dia para o outro os rumos desse país. Muitos queriam ver Brasília cercada por tanques reluzentes e homens vestidos de verde-oliva marchando em direção à Praça dos Três Poderes. E eu até entendo esse anseio, porém isso se encontra mais facilmente em filmes de Hollywood ou em séries do Netflix, não na política cotidiana, justamente porque a política continua sendo a arte do possível. E o possível nunca é surpreendente, muito menos emocionante. Não estou criticando quem queria uma ação mais contundente. Eu mesmo também queria. Mas nunca esperei que essa ação partisse do presidente, mas sim do próprio povo. Quem acompanha minhas redes sociais sabe que eu era simpático a uma paralisação do país. É claro que isso, em um primeiro momento, traria consequências econômicas desastrosas. Porém, não se conquista nada grandioso sem uma dose de sacrifício. Eu creio que a longo prazo a instabilidade jurídica imposta pelo STF é muito mais deletéria à nossa economia que alguns dias de paralisação. Eu não sei se esse Zé Trovão estava bem intencionado ou não. O cara falou que se entregaria na Paulista enquanto estava no México foragido. Por outro lado, a paralisação incitada por ele estava ganhando corpo. E se tivesse apoio maciço da população, estabeleceria um cenário de caos que legitimaria o acionamento das Forças Armadas para o restabelecimento da lei e da ordem no país. E nesse caso, os poderes seriam obrigados a atender os anseios da população, sejam eles quais fossem. Mais ou menos como o que aconteceu na Ucrânia. Mas é óbvio que uma paralisação de caminhoneiros não poderia ser incentivada pelo presidente da República. Bolsonaro, quando pediu para desarticular o movimento, cumpriu seu papel institucional. Seria um crime se fizesse o contrário.
Bom, mas agora isso ficou no passado e já está fora de cogitação. Então vamos ao que interessa. No último vídeo aqui do canal, eu falei que Bolsonaro agiria dentro das 4 linhas da Constituição. E ao propor o Conselho da República, ele deixou isso bem claro, pois o Conselho nada mais é que uma reunião com integrantes do Congresso e do Executivo para se chegar a um acordo. Por mais que Bolsonaro vinha fazendo discursos inflamados, ele sempre se mostrou aberto ao diálogo e estava ávido por uma negociação. E o tempo todo batia na tecla das 4 linhas da Constituição. Acho que já deu para notar que faz parte da sua estratégia de governo a política do morde-a-sopra. Lembra do acabou, porra? Pois então. E outra, você concorda comigo que grande parte do sucesso das manifestações do dia 7 se deu por causa dos discursos inflamados do presidente? Sinceramente, quantas pessoas que sairiam às ruas se soubessem que o resultado seria um acordo costurado por Michel Temer? No entanto, não se sinta trouxa por ter saído às ruas de forma alguma. Você cumpriu seu dever cívico. Eu sairia às ruas quantas vezes fossem necessárias para defender a minha liberdade. E mais, como eu disse, sacrificaria até a economia apoiando uma paralisação nacional. Trouxa é quem fica com a bunda no sofá, enquanto seus direitos fundamentais, como o da liberdade de expressão, são roubados por burocratas engravatados. As manifestações foram essenciais e o resultado virá ao nosso favor, mesmo que não na intensidade e na forma que imaginávamos. Isso porque o capital do político é o voto. E quem precisa de voto viu a maior manifestação popular da história desse país. Os chefes dos outros poderes estavam cientes que se Bolsonaro recrudescesse e operacionalizasse uma intervenção militar, a maioria esmagadora do povo brasileiro aplaudiria de pé. No dia 7, o povo deu um cheque em branco para o seu presidente dar um golpe. Essa é a realidade nua e crua. Porém, sabiamente, Bolsonaro não o fez. Optou pelo acordo, mesmo sabendo que isso faria parte dos seus apoiadores abandonarem o barco. Entenda uma coisa. Tudo que a esquerda mais queria era uma ação militar, não dentro dos termos do artigo 142, que coloca as Forças Armadas como garantidoras da lei e da ordem, mas uma ação militar que reverberasse para o mundo que o Brasil está sofrendo um golpe de Estado orquestrado por um presidente lunático. Se você fizer uma análise fria, a Suprema Corte estava apostando nisso. Eles esticaram a corda para que Bolsonaro não enxergasse outra saída. Temos que ter em mente que em 64 o cenário geopolítico era outro. Estávamos em plena Guerra Fria e as nações capitalistas apoiavam golpes militares para evitar a escalada do comunismo no Ocidente. Hoje, um golpe militar deixaria o Brasil isolado do resto do mundo com uma série de sanções e represálias internacionais. A bolsa despencaria com uma violência sem precedentes. O dólar ultrapassaria R$10. A inflação faria nosso dinheiro virar pó. O brasileiro iria sofrer com fome e desabastecimento. Bolsonaro acabaria sendo preso, até por conta da pressão internacional. E a esquerda voltaria ao poder como salvadora da pátria. Pode ter certeza que Zé Dirceu passou os últimos dias torcendo por um golpe militar. Basta notar a reação da oposição em face do acordo costurado por Michel Temer. Não estou falando do seu amigo petista que está tirando sarro da sua cara e chamando Bolsonaro de frouxo. Estou falando dos principais players políticos. Estou falando do alto escalão. Estão todos cabisbaixos com aquele ar de derrota. Afinal, foram pegos de surpresa. Esperavam um golpista, mas se depararam com um estadista. A verdade é que vivemos hoje a consequência dos nossos votos. Se a Suprema Corte é composta por advogados de porta de cadeia que envergonham a toga que vestem, é porque elegemos, por 3 décadas, os presidentes que os nomearam. Se os pedidos de impeachment contra esses ministros são engavetados, é porque elegemos senadores que, além de covardes, são corruptos e assim ficam nas mãos dos 11 togados. Em 2018, Bolsonaro foi eleito contra tudo e todos.
O establishment, formado por elites oligárquicas que dominam esse país há mais de 100 anos, tremeu com a possibilidade de sua eleição. Tanto que o homem levou uma facada nas vísceras e até hoje os mandantes desse crime são protegidos pela justiça. O fato era que era para Bolsonaro ser eliminado antes de subir a rampa do Planalto. Sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro. Se o Adélio tivesse tido êxito, hoje Haddad estaria sentado na cadeira presidencial, costurando acordos não com os outros poderes da República, como aconteceu nesta quinta, mas com ditadores facínoras da América Latina. Sendo assim, não ache que um homem sozinho, de forma mágica, vai desmantelar um establishment construído durante décadas. Mas enfim, um acordo foi feito. Você saiu nas ruas e autorizou o presidente, não determinou o que exatamente ele estava autorizado a fazer, apenas o autorizou. E você não dá carta branca para uma pessoa agir se não confia nessa pessoa, o que significa que você confiou no Bolsonaro. Então espere alguns dias, vamos ver o resultado de suas decisões. Fiz uma nota hoje à tarde, já sei que muita gente criticou, né? Então, não tempo. Daí 2, 3 dias pra gente. E se o Xandão arquivar os inquéritos? E se acabar com a perseguição aos canais conservadores? E se faz parte do acordo ele abrir mão da presidência do TSE ano que vem? Neste caso, Nunes Marques é quem assumiria a cadeira, o que minimizaria a possibilidade de fraude eleitoral, mesmo que sem o advento do voto impresso. Todo acordo tem deveres que precisam ser cumpridos por ambas as partes. Releia a carta do presidente sem qualquer tipo de opinião formada e sem aquelas expectativas exageradas que você nutria no dia 7 e verá que ali não tem nada demais. Em nenhum momento o presidente disse que abriria mão das pautas que todos nós buscamos nas manifestações. Ele apenas acalmou os ânimos. Tanto que a resposta do mercado foi imediata. Bolsa subiu, dólar caiu e a tendência é que o cenário econômico melhore ainda mais. Se continuássemos na escalada de tensão que estávamos, se Bolsonaro não levantasse uma bandeira branca, a crise econômica não só derrubaria seu governo, como derrubaria a todos nós. O mercado não está nem aí se a nossa liberdade de expressão está sendo violada pela Suprema Corte ou se ano que vem terá voto impresso ou não. Bom, de acordo com a matéria publicada no portal Brasil Sem Medo, que consultou uma fonte do MDB, o posicionamento desta quinta-feira de Bolsonaro seria parte de um acordo que já vinha sendo construído nas últimas 3 semanas entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ainda de acordo com a matéria, no acordo ficou a cargo do STF rejeitar a ação que pede a derrubada dos decretos de armas, tirar Moraes do comando do inquérito dos atos antidemocráticos e transferi-lo para a PGR, e uma nova regulamentação em torno da Raposa da Serra do Sol. No que diz respeito ao Legislativo, esse ficou encarregado de votar uma emenda constitucional para regulamentar um ponto da Constituição, prevendo que o STF só atue em torno de ações que sejam constitucionais ou inconstitucionais, deixando o resto para o Congresso ou até mesmo para as instâncias inferiores do Poder Judiciário, o que resultará em maior autonomia do Legislativo. A aprovação do ICMS fixo para combustíveis, o que vai dar um alento no bolso do brasileiro. A aprovação do Auxílio Brasil, que como a gente sabe acabará com a possibilidade de reeleição do Lula. A solução dos precatórios e a aprovação de André Mendonça para o STF.
No que coube ao presidente Bolsonaro, o acordo estipulou a desarticulação do movimento dos caminhoneiros para evitar desabastecimentos e a publicação imediata da famigerada nota escrita por Michel Temer, que teve a função simbólica de selar o acordo. Já Temer, que foi o grande condutor da pacificação, muito provavelmente ele receberá um apoio direto de Bolsonaro nas próximas eleições. Dessa forma, será eleito deputado federal sem grandes dificuldades. E acabando o mandato de Lira, o vampirão assume novamente a cadeira de presidente da Câmara, que nesse sistema de presidencialismo de coalizão acaba sendo o cargo mais importante da nossa República. Bom, o que nos cabe agora é esperar os resultados desse acordo, acompanhar atentamente todas as movimentações em Brasília, intensificar a pressão nos deputados e senadores e permanecer preparado e disposto a invadir as ruas quantas vezes for necessário. Desistir do país nesse momento, pelo menos para mim, está fora de cogitação. No mais, meu apoio a Bolsonaro continua firme e forte. E você? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo. Eu não consigo responder todos os comentários, mas leio, eu diria que 90%. E por hoje é isso aí. Compartilha ao máximo esse vídeo nas suas redes sociais, senta o dedo no like e diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho, se você acha importante o que eu venho fazendo e quiser ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!